Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu farei analogias entre diversos sistemas estruturais presentes na natureza e sistemas estruturais de algumas edificações. Mas para início de conversa, você sabe o que é um sistema estrutural? Um sistema estrutural é um conjunto de elementos que se interrelacionam para desempenhar a função de estrutura para um determinado corpo, como, por exemplo, o conjunto de ossos que formam o nosso esqueleto. Uma ótima maneira de se basear para conceber uma estrutura estável é observar, além dos bons exemplos de construções pré-existentes, a própria natureza. A natureza é conhecida por resolver seus problemas de subsistência da maneira mais bela, eficiente e simples possível. A partir de agora, eu vou apresentar diversas correlações bem-sucedidas entre estruturas presentes na natureza e estruturas executadas pelos seres humanos. Os galhos das árvores frondosas possuem uma variação nas dimensões de suas seções transversais. Nas extremidades, essas dimensões são pequenas, mas vão aumentando conforme se aproximam do tronco, tendo suas maiores dimensões justamente a cada novo encontro. Esta variação não é à toa. Imagine uma fruta pendurada próxima à extremidade de um galho. Esta fruta flexiona o galho. Quanto mais afastado da fruta, em direção ao tronco, maior será o momento fletor. Sendo o galho do mesmo material, a madeira, a sua resistência interna em termos de tensões é a mesma. Desta forma, para que o galho esteja submetido praticamente à mesma tensão ao longo de todo o seu comprimento, a natureza aumenta a seção do galho proporcionalmente à intensificação do esforço. Aí está uma maneira de se absorver o incremento do esforço, aumentando as dimensões da seção transversal. A cobertura projetada por Santiago Calatrava para um restaurante apresenta uma solução semelhante. Ela se apoia num conjunto formado por diversas barras. Cada barra se comporta como um galho de árvore. Neste caso, a favor da economia e da segurança, fez-se a seção das barras variáveis ao longo do comprimento. Bom, falando em galho, e o galho da araucária? Será a mesma coisa? Afinal, a árvore é tudo igual. Só que não. A araucária é uma árvore diferente da espécie anterior, com galhos quase horizontais, que não apresentam variação da sua seção transversal. Desta forma, para resistir às maiores flexões junto ao tronco, a natureza criou o nó de pinho, que tem resistência muito maior que o restante do galho. É só observar o rompimento das seções desse tipo de galho, que ocorrem sempre em seções longe do tronco. Aí está uma maneira de absorver o incremento do esforço, sem aumentar a área da seção transversal, aumentar a resistência do material. Na Ilha Musical, que fica no Parque Vila Lobos, em São Paulo, por uma questão de estética, para manter a seção da cobertura com as mesmas dimensões, da extremidade ao apoio, aumentou-se a resistência do material. Neste caso, este aumento de resistência se dá pelo aumento gradativo da quantidade de armação em direção ao apoio. Quanto mais armação se coloca, obviamente, respeitando o limite de resistência à compressão do concreto, mais resistente se torna a peça nesta região. A casa do João de Barro, feita de fibras vegetais misturadas com barro úmido, tem o formato de uma cúpula, onde predominam os esforços de compressão, o qual o barro resiste bem. Este sistema estrutural é bem semelhante ao sistema estrutural da cobertura em cúpula do Panteão de Adriano, construído em Roma por volta do ano de 118 d.C. Nesta época, o maior vão construído tinha como material uma mistura de pedras, argamassa de cal e pozolana, sendo possível devido ao formato que favorece apenas o aparecimento de tensões de compressão, às quais estes materiais resistem muito bem. Este caso é realmente interessante. As abelhas giram em torno do seu próprio corpo, o usando como gabarito para a construção da sua casa. Devido a este processo construtivo, a forma mais adequada para o casulo seria a circunferência.
Entretanto, estas circunferências agrupadas lado a lado resultariam em espaços entre si, que para serem preenchidos necessitariam de um maior consumo de material, no caso, a cera. Desta forma, o triângulo, o quadrado e o hexágono seriam as três únicas geometrias que não deixariam espaços perdidos entre si. Contudo, o hexágono é a figura que mais se aproxima do círculo, além de apresentar a maior área simultaneamente ao menor perímetro. Assim, esta geometria é utilizada largamente, tanto na arquitetura quanto na engenharia, desde pisos e alambrados até fachadas e coberturas das mais diversas. As aranhas constroem teias para capturar suas presas. Inicialmente, elas lançam os fios principais que são fixados em pontos rígidos. Depois, são lançados os fios secundários, que se apoiam nos principais, formando a malha da teia. A cobertura biomorfa de um aviário na Alemanha, projetada pelo arquiteto alemão Frei Otto em 1973, tem uma malha de cabos de aço que acompanha a concepção estrutural das teias, o que tornou o sistema mais resistente e econômico. Devido às pressões provocadas pela água a grandes profundidades, a natureza conferiu às conchas marinhas uma forma favorável para lidar com este tipo de solicitação, permitindo, além de tudo, que a espessura ainda fosse bastante fina. Estas dobras aumentam a rigidez, uma vez que quanto mais longe do centro de gravidade estiver o material, mais rígida será a seção resistente e, portanto, mais difícil de sofrer o fenômeno de flambagem. A flambagem é a perda de estabilidade lateral, ou seja, antes de você poder aproveitar toda a resistência que a estrutura tem a te oferecer, ela apresenta instabilidade. A estrutura arrojada deste oceanário que fica na cidade de Valência, na Espanha, só foi possível graças às suas dobraduras, que vencem vãos da ordem de 30 metros com apenas 10 centímetros de espessura. A estrutura de sustentação do chapéu do cogumelo é formada por uma série de nervuras radiais, que garantem a rigidez do conjunto. Devido ao balanço, estas nervuras possuem alturas variáveis, mais espessas junto ao tronco e mais finas nas extremidades. Uma melhoria artificial para a construção da cobertura do aeroporto de Mumbai foi, além da junção do que seriam os chapéus, a transição contínua entre eles e os pilares. Esta é bem famosa. Formada por cálcio, a casca do ovo tem boa resistência à compressão, porém baixa resistência à tração. Se for comprimido na posição 1, o ovo oferece uma resistência muito grande, sendo difícil de quebrá-lo, devido aos esforços serem predominantemente de compressão simples. Entretanto, se for comprimido na posição 2, o ovo quebra-se com extrema facilidade, devido ao aparecimento de tensões de tração. Isso ocorre devido à mudança de direção na migração das cargas pela casca do ovo. Nas duas posições, a forma é de um arco. Entretanto, na posição 1, o arco é mais pontiagudo, o que reduz o efeito de flexão. Flexão nada mais é do que uma tentativa de dobramento. Já na posição 2, o arco é mais abatido, o que aumenta consideravelmente a flexão. Desta forma, surgem esforços de tração indireta, ou seja, tração que vem da flexão, e aí a casca não resiste bem e quebra. Este observatório de árvores na Alemanha, em forma de ovo, com passarelas internas, é um bom exemplo para enxergar como as cargas migram pela estrutura. Bom, eu vou ficando por aqui. E aí, gostou das analogias apresentadas? Então, se sinta à vontade para apresentar outras nos comentários. Um forte abraço e até mais!